Currículo. 1. O currículo não é um elemento neutro de transmissão desinteressada de conhecimento. O currículo implica em relações de poder, transmite visões sociais particulares e produz identidades. Certo. O currículo não é um elemento inocente e neutro de transmissão desinteressada do conhecimento social, pois implica relações de poder, transmite visões sociais particulares e interessadas. Não é um elemento transcendente e atemporal. 2. Para garantir a unidade curricular, os eixos transversais apresentados no currículo do DF são educação para a autonomia, cidadania e educação em e para os direitos humanos e educação para a sustentabilidade, bem como os conteúdos e os processos de avaliação educacional em seus 3 níveis: aprendizagem, institucional e de sistema. Certo, os eixos transversais no currículo do DF são educação para a diversidade, cidadania e educação em e para os direitos humanos e educação para a sustentabilidade. Os seus conteúdos e seus processos de avaliação educacional têm 3 níveis: aprendizagem, institucional e de sistema. 3. O currículo não pode ser entendido como um campo social se visto a partir da construção intelectual e prática de estudiosos, políticos e sociedade civil. Errado. O currículo escolar abrange as experiências de aprendizagens implementadas pelas instituições escolares e que deverão ser vivenciadas pelos estudantes. Nele estão contidos também os conteúdos que deverão ser abordados no processo de ensino-aprendizagem e a metodologia utilizada para os diferentes níveis de ensino. 4. A perspectiva com a implantação do currículo é de fortalecimento das escolas públicas e também a construção de uma educação de qualidade referenciada nos sujeitos sociais. Certo. Esse currículo é destinado apenas às escolas públicas do Distrito Federal. 5. O currículo em movimento abre espaço para grandes temáticas de interesse social que produzem convergência de diferentes áreas do conhecimento, como sustentabilidade ambiental, direitos humanos, respeito, valorização das diferenças e complexidade das relações entre escola e sociedade. Certo. Além disso, os conteúdos científicos devem se organizar em torno de uma determinada ideia ou de eixos que estruturam um trabalho pedagógico a ser desenvolvido por professores e estudantes. 6. A educação, entendida como uma prática social que busca formar indivíduos para a vida em sociedade, deve proporcionar uma visão que lhe permita uma compreensão da sociedade em todas as suas dimensões. Para tanto, se torna necessário um currículo que, em seus conteúdos e em suas práticas, possibilite uma problematização e reflexão das relações sociais, das relações de poder existentes na sociedade, como defendeu Ralph Tyler. Errado. Ralph Tyler foi um dos representantes da pedagogia tecnicista e das teorias tradicionais de currículo. Sua teorização não correspondeu à ideia de um currículo que possibilitasse a problematização social. De acordo com o currículo em movimento da SEDF, a função formativa deve perpassar os níveis da aprendizagem institucional e de redes ou de larga escala, e sua finalidade maior reside em auxiliar em vez de punir, expor ou humilhar os estudantes por meio de avaliação. Certo. A SEDF compreende que a função formativa da avaliação é a mais adequada ao projeto de educação pública, democrática e emancipatória. 8. Com base nas diretrizes curriculares nacionais que regulamentam o ensino fundamental de 9 anos, julgue o item.
Essas diretrizes pautam-se pelas teorias tradicionais do currículo, valorizando o aluno de forma integral, respeitando suas particularidades como sujeito de direitos. Errado. O currículo em movimento da SEDF é baseado nas teorias críticas e pós-críticas de currículo. 9. Sobre a análise de dificuldades, problemas e potencialidades no cotidiano escolar e em sua relação com a sociedade, leia e julgue o item a seguir. Uma perspectiva multiculturalista de currículo revela que questões como currículo oculto, ideologia, poder e classe social são fortes elementos a serem debatidos e considerados na estruturação de toda e qualquer proposta curricular, já que o currículo, enquanto importante documento norteador do trabalho pedagógico, poderá ser um instrumento de fundamental relevância para a melhoria da qualidade do processo educativo. Errado. Uma perspectiva multiculturalista debate questões como subjetividade, identidade, gênero e raça. Questões como currículo oculto e ideologia são discutidas pelas teorias críticas de currículo. 10. O currículo prescrito retrata a ordenação do sistema escolar que representa. Certo. O currículo prescrito retrata a ordenança do sistema escolar que representa, pois a partir dele será identificado as diretrizes educacionais a serem utilizadas. 11. A mais fiel expressão das concepções sociais e culturais da escola é encontrada no documento norteador do seu sistema educativo, o currículo. Certo. Não se pode esquecer que o currículo supõe a concretização dos fins sociais e culturais de socialização que se atribui à educação escolarizada ou de ajuda ao desenvolvimento, de estímulo e cenário do mesmo, o reflexo de um modelo educativo determinado, pelo que necessariamente tem de ser um tema controvertido e ideológico, de difícil concretização no modelo ou proposição simples. 12. Os estudos sobre currículo iniciaram-se nos Estados Unidos da América, onde Bobbitt desenvolveu uma tendência conservadora de estudo do currículo que buscava igualar o sistema educacional ao industrial, com base no modelo organizacional e administrativo de Frederick Taylor. Certo. As teorias curriculares tradicionais, também chamadas de teorias técnicas, foram promovidas na primeira metade do século XX, sobretudo por John Franklin Bobbitt, que associava as disciplinas curriculares a uma questão puramente mecânica. Nessa perspectiva, o sistema educacional estaria conceitualmente atrelado ao sistema industrial, que, na época, vivia os paradigmas da administração científica, também conhecida como Taylorismo. 13. O currículo escolar da escola de tempo integral implica a ampliação da jornada escolar diária. Se organiza em 7 horas diárias, no mínimo, perfazendo uma carga horária anual de, pelo menos, 1.400 horas. Certo. Essa é a jornada mínima de horas de aula para a educação de tempo integral. 14. O currículo escolar da escola de tempo integral implica a ampliação da jornada escolar diária e tem o desenvolvimento de atividades como o acompanhamento pedagógico, o reforço e o aprofundamento da aprendizagem, a experimentação e a pesquisa científica, a cultura e as artes. Certo. Trata outros campos que devem ser priorizados na educação integral. 15. O currículo escolar da escola de tempo integral implica a ampliação da jornada escolar diária e tem o oferecimento de oportunidades educativas e o compartilhamento da tarefa de educar e cuidar entre os profissionais da escola e de outras áreas,
as famílias e outros atores sociais, sob a coordenação da escola e de seus professores. Certo, a educação integral trata o sujeito em todas as suas nuances: físico, emocional, as aprendizagens, o social e cultural.